Bom, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu gosto de participação. O pessoal já me conhece, né? Eu até brigo quando tem participação, né? É verdade? Mas vamos começar aqui. Só falando rapidamente por que começou essa história de plano de negócio. Eu, quando comecei a dar aula, eu sentia muita dificuldade em perceber que as pessoas faziam um curso de longa duração como o MBA e terminavam e tinha uma certa dificuldade em conectar as coisas. Ou seja, como é que eu conecto essa disciplina com essa com essa, com essa, com essa? E aí surgiu a ideia do plano de negócios, que é um instrumento fenomenal, todo mundo que já participou por isso sabe disso, a gente vai ter 2 exemplos já, vocês vão ver na prática como é que funciona. E a partir disso daí a gente conseguiu fazer com que as pessoas percebessem as interconexões que existem entre todas as disciplinas. E como é que isso é importante para a nossa vida pessoal, seja para nós enquanto pessoas jurídicas, seja nós enquanto pessoas físicas. Então, falando um pouquinho do plano de negócios, alguns dados importantes. Então, reparem, 30% das empresas que são formadas sobrevivem à segunda geração. O restante toda quebra, vai embora. 13% chegam à terceira geração. E só 5% chegam até a 4ª geração. A gente vai entender já por que isso acontece. 27% das empresas que fecham do estado de São Paulo fecham depois de 1 ano. 37% não sobrevivem ao 2º ano. E 58% não chegam ao 5º ano. E uma coisa interessante quando a gente fala de empresa, que normalmente as pessoas quando vão montar negócios pensam primeiramente nos recursos de família, né? Então, olha que dado legal. 65% das rupturas nas empresas familiares estão ligadas a brigas. Eu costumo sempre dizer, quando a gente monta um negócio, dividir 0 é fácil. Quando começa a ganhar dinheiro, começam as brigas, né? Eu trabalho, você não trabalha, como é que a gente faz, como é que é isso? Então, qual é o grande problema dessa história toda? Eu vou ser muito rápido, porque eu acho que o grande objetivo de vocês é ver os casos práticos que serão apresentados em seguida. Se nós pegarmos as várias áreas que se compõem um negócio, um segmento de saúde, fundamentalmente são essas 4 aqui. Nós temos as pessoas, que eu digo que é a área mais importante de qualquer negócio, porque nada funciona sem gente. E quando eu falo gente, o pressuposto básico é que sejam competentes, interessadas nesse negócio. Gestão de finanças, que é a questão do recurso necessário para fazer pagamento, para remunerar o dono do negócio. Gestão de marketing, que é a comunicação, a gente não pode confundir marketing com propaganda. Propaganda é só uma das atividades do marketing. E a gestão de saúde, que é da atividade fim. Essas, fundamentalmente, são as 4 áreas básicas de qualquer negócio voltado para a área de saúde. Se a gente pegar essas 4 áreas, uma coisa que a gente normalmente, quando monta, começa a esquecer é, primeiro, eu não posso pensar na atividade fim sem pensar nas pessoas. Ou seja, as pessoas que trabalham nessa atividade fim têm que estar interligadas, têm que estar entendendo qual é o objetivo desse negócio. Eu não posso pensar na área fim sem pensar em dinheiro, porque, lamentavelmente, o dinheiro vai permear isso tudo, tem que fazer pagamento. Quem monta o negócio também quer ganhar. E só abrindo um parênteses, eu escuto muita gente falando assim, plano de negócio só serve para a empresa privada, não serve para a empresa pública. Porque a empresa privada, o objetivo dela é maximizar o retorno do dono. Verdade. E a empresa pública? A mesma coisa. E por que isso? Quem são os donos de uma empresa pública? Sociedade. E o que a gente quer? Maximizar o nosso retorno a partir dos impostos pagos. Então, o conceito é exatamente o mesmo. A diferença é, numa empresa privada, o dono quer colocar algum retorno no bolso. Que pode ser dinheiro, pode ser valorização, pode ser um pouquinho de cada das duas, mas numa empresa pública é a mesma coisa. Nós, né, enquanto membros da sociedade, queremos maximizar o nosso retorno. Então, para isso é necessário que esse instrumento permeie qualquer tipo de negócio. Então, continuando, a gente não pode pensar na área fim, na área de saúde, sem pensar também em comunicação. Como é que a gente comunica com nossos públicos-alvo? Interno e externo. Não podemos pensar nas pessoas sem ter uma estratégia conectada com a atividade fim. Não podemos pensar em pessoas sem ter uma estratégia conectada a finanças, salário, remuneração. Não podemos pensar nas pessoas sem ter uma estratégia de comunicação. Como é que a gente motiva as pessoas? Como é que a gente mostra para as pessoas para onde a gente quer chegar? De que maneira a gente está indo para isso? A gente também não pode pensar em dinheiro, em pagamento, né, essa coisa toda, sem pensar na área fim. Ou seja, a financeira tem que ser uma área de apoio para a atividade fim. Ela tem que suportar a atividade fim. Não podemos pensar em dinheiro sem pensar nas pessoas, né? Todo mundo quer ser remunerado. Não podemos pensar em dinheiro sem pensar em comunicação.
Também não podemos pensar em comunicação se essa comunicação não está conectada com a atividade fim da empresa. Não podemos pensar em comunicação se as pessoas não entenderem o que a gente está tentando comunicar para o público-alvo da gente. E, finalmente, não podemos pensar em comunicação sem pensar em dinheiro. Quanto é que vai custar isso? Então, vocês estão percebendo que esse emaranhado de coisas tem que ser absolutamente conectado. E como é que a gente junta isso tudo? Através de um instrumento chamado plano de negócio. Então, o que o plano de negócio faz? Conecta isso tudo num único instrumento. E esse instrumento, ele é de planejamento. E essa palavrinha aqui é chave, porque planejamento pressupõe a gente olhar para o futuro e não para o passado. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: no passado eu tive cabelo. E aí? Fundamental é daqui para frente, né? Então, esse é o instrumento que a gente tem que olhar sempre para frente. E o que ele vai conter? A estratégia do negócio. A gente está olhando para onde? De que maneira? O que ele vai conter? Como é que isso vai funcionar? Quantas pessoas, fazendo o quê? Como é que vai ser a estrutura legal? Ou seja, detalhes de toda a forma como esse negócio vai ser operacionalizado. A comunicação, ou seja, como é que a gente vai mostrar para o nosso público-alvo que nós somos melhores que o concorrente? Como é que a gente atrai o nosso público-alvo? Sejamos nós uma empresa pública ou uma empresa privada. E, finalmente, qual o retorno disso tudo? Pensando novamente na empresa privada, quanto é que o sócio vai ganhar a partir disso tudo? Pensando na empresa pública, quanto a sociedade vai ganhar a partir disso tudo? Isso tudo a gente tem e vai encontrar dentro de um plano de negócios. Base de partida é juntar isso tudo. Só que a grande dificuldade que nós temos é que isso tudo tem que ser juntado de forma integrada. A gente não pode pensar nesse planejamento de maneira isolada, eles têm que ser totalmente interconectados. Sendo que o grande divisor de águas vai ser isso aqui, ó. Que é aqui que a gente vai descobrir se haverão os recursos necessários para que a gente possa colocar isso para funcionar. Agora, sempre lembrando que a área financeira é uma área de apoio, uma área de suporte. Mas é ali que a gente vai fazer o grande teste de validade. É ali que a gente vai saber, dá para ganhar dinheiro, não dá para ganhar dinheiro, dá para pagar as contas, não dá para pagar as contas. Novamente, seja uma instituição pública, seja privada. Então, o que o plano de negócio permite responder? Algumas perguntas que eu acho da maior relevância e da maior importância. Primeiro, qual é o meu negócio? Quando eu faço essa pergunta, eu escuto assim: serviço, prestar serviço, saúde. O que é isso? O que é prestar serviço? Isso é mais ou menos a mesma coisa que responder uma pergunta básica para o gestor. Qual é o seu grande papel enquanto gestor? Fazer uma boa gestão. O que é fazer uma boa gestão? Hã? Segundo, onde é que eu quero chegar? Como? O que eu estou vendendo? Eu vendo efetivamente o quê? O que é o meu produto? Como é que as pessoas percebem o meu produto? Como é que as pessoas percebem o meu serviço? Como é que elas percebem que eu estou agregando valor para elas, para justificar o pagamento que elas vão ter que fazer? Como? Para quem que eu estou vendendo, afinal? Quem é o meu cliente? Por exemplo, o cliente de um laboratório não é a pessoa física, afinal, que vai fazer o exame. O grande cliente do laboratório é o médico, né? Não é verdade? Então, se eu não tiver essa definição muito bem clara, eu estou oferecendo um produto para alguém que, de repente, não está percebendo valor nenhum. Quais são as estratégias que eu vou utilizar para isso? Para mostrar para as pessoas que o nosso produto é melhor que o concorrente, que o nosso serviço é melhor que o concorrente. Como é que eu pretendo conquistar o mercado? Lembrando que o mercado pode ser o andar que a gente está. O mercado pode ser o quarteirão que a gente está. O mercado pode ser o bairro que a gente está. A macro-região onde a gente está. O estado em que nós estamos. Esse é o nosso mercado. Agora, eu não consigo saber que mercado é esse se eu não sei o que eu estou vendendo. Quais são os fatores críticos de sucesso no meu negócio? O que é fundamental para o meu cliente? Novamente, se eu não sei o que é isso, eu posso oferecer para ele como vantagem água gelada e ele só quer tomar café quente. É claro que eu vou estar simplesmente jogando dinheiro fora, mais nada. E por penúltimo, quanto é que eu preciso investir nisso? Quanto? Eu posso chegar à conclusão, ao tentar responder essa pergunta, que esse negócio é simplesmente inviável, porque eu não tenho os recursos necessários para poder colocar isso de pé. E lá no finalzinho, qual é o retorno desse investimento? Quanto é que eu espero ganhar com isso? Pensando como empresa privada, quanto é que o sócio vai ganhar com isso? Pensando como empresa pública, o quanto a sociedade vai ganhar com isso?
Se isso não for quantificado, como é que eu posso colocar isso para funcionar? Então, vantagens da montagem de um plano de negócios. Primeiro, potencializa o conhecimento. Para poder montar isso, a gente tem que entender muito do nosso mercado, muito do nosso cliente, muito da cultura da onde a gente está. A gente sabe que negócios são diferentes porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. Então, o negócio montado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não pode ser transplantado exatamente igual para Curitiba, em que as pessoas lá têm uma maneira completamente diferente de, por exemplo, receber as pessoas que vêm de fora. Eu não posso simplesmente pegar esse modelo, copiar e colocar lá. Não vai funcionar. Eu não posso pegar um modelo do Rio de Janeiro, simplesmente pegar, copiar e colocar em São Paulo, aqui do lado. Que é completamente diferente. Nós, cariocas, por exemplo, a gente é muito de tocar nas pessoas. O pessoal do Sul já não gosta muito, você não fica tocando nas pessoas. Então, se você vai atender um paciente, começa a tocar nele, ele já começa... Aqui no Rio não, a gente abraça todo mundo, dá beijo em todo mundo, não é verdade? Lá no Sul já é diferente. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Definir estratégias, né? Sempre do ponto de vista daquilo que a gente quer ganhar e da imagem, ou seja, como é que o mercado está percebendo esse nosso negócio. Orientar decisões com os nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros? Os colaboradores, os fornecedores, os clientes, né? Isso tudo é parceiro nosso. E por último, servir como elo de comunicação. Agora, a grande mensagem, né, que a gente aqui, a gente tem 30 e tantas horas para discutir isso, né, e aqui a gente está só dando uma tintura, a síntese do resumo para vocês, para mostrar como é que isso é importante. Mas reparem só, se eu pegar um exemplo que todo mundo conhece, para a gente poder pensar um pouquinho de negócio, e o pessoal que já fez essa disciplina comigo nas últimas turmas, eu usei esse exemplo aqui, vamos relembrar, mas para quem não viu é legal. Ferrari bate a 320 km por hora. O que aconteceu com o motorista? Nada. 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 Prejuízo, 1,3 milhões de dólares e uma lista de 2 anos para comprar uma nova. Esse aqui é o motorista. Isso aqui é o que sobrou do motor. Isso aqui é o que sobrou do carro. Está intacto. Por que ele está assim? Porque ele é construído para isso. Que vamos pensar juntos, quem compra uma Ferrari compra para andar devagarzinho? Não. Agora, se alguém compra uma Ferrari e começa a andar com uma velocidade um pouco maior, sabendo que se bater tem um risco enorme de morrer, vai comprar esse carro para correr? Pagando o preço que paga? Não. Então, olha que coisa interessante. O principal atributo da Ferrari, dito pela Ferrari, segurança. Não significa que outros elementos não sejam importantes. Mas para a Ferrari o atributo fundamental é segurança. É a coisa mais importante para eles. Eu fiz um curso há um tempo atrás na Disney, e lá eles falam uma coisa que me surpreendeu também, que é a mesma coisa. No meio lá do curso alguém perguntou, né? O que vocês focam o tempo inteiro? O que para vocês é fundamental? Primeira coisa que vem na cabeça da gente, diversão, né? Montanha-russa, não sei mais o que. Resposta dos caras, segurança. Quantas crianças vão para a Disney sozinhas? Agora imagina, se deixa o seu filho para a Disney, ele volta machucado. Acabou. Acabou o encantamento. Você vai para a Disney, se machuca. Acabou o encantamento. Então, fundamental, segurança. E para isso a gente tem que saber separar essas coisas todas. Então, na hora de montar, cuidados importantes. Primeiro, dinheiro não nasce árvore, né? Apesar que tem gente que acha que sim. Então, tudo que a gente vai precisar gastar tem que ser previsto. Olha que coisa interessante, você tem que prever tudo que você vai precisar gastar. Olha que exercício legal, até para a gente, pessoa física, né? Para fazer isso. Nunca desconsidera a reação na concorrência. Eu costumo dizer o seguinte, se o concorrente é burro, o que ele faz? Copia. E se ele é inteligente? Copia e melhora. Não é verdade? Detalhe, copiar não é vergonha não, o que é bom para ser copiado mesmo. O que a gente não pode fazer é copiar o que é ruim. Mas o que é bom para ser copiado. Estude todas as alternativas de venda de seus produtos ou serviços à sua clientela, sem nenhum preconceito. É uma coisa muito interessante, a gente começou a discussão de plano de negócios lá atrás, né? Turma... Não fale isso tudo, não.
E lá no início, quando se falava dessa questão das formas de vender produto, eu via muita gente torcendo o nariz. Não, saúde não é assim. Não, saúde não é assim. É impressionante como é que os anos fizeram com que as pessoas mudassem a forma de entender. Tem que ter um propósito, não tem? Tem. Agora, esse propósito sem dinheiro no bolso serve para alguma coisa? Até porque quanto mais a gente gasta, mais a gente pode reverter para a sociedade, né? Aí vem a cabeça de cada um. Se você ganha 100 mil reais por mês e resolve pegar 90 mil e reverter para a sociedade, fantástico. Agora, uma coisa que é fundamental, que eu já começo a perceber no Brasil, é esse movimento de reversão. Muita gente preocupada em falar assim, ganhei muito, está na hora de reverter um pedaço para a sociedade. Como é muito comum nos Estados Unidos. Em que os grandes financiadores das grandes escolas são pessoas que estudaram lá, que ganharam muito dinheiro, e chega um certo momento que eles falam assim, está na hora de devolver um pedaço do que eu recebi. E começam a reverter para a sociedade. A estrutura de custos tem que ser a mais enxuta sempre. Sabe o que significa isso? Qualquer coisa que a gente estiver gastando, que não agrega valor para o nosso colaborador, que não agrega valor para o nosso cliente, o que eu tenho que fazer? Cortar. Estou só jogando dinheiro fora, mais nada. E por último, isso aqui foi dito por uma pessoa que, com 95 anos, ainda produzia e todo mundo prestava atenção no que ele falava. Essa pessoa, lamentavelmente, já morreu e, apesar disso, até hoje, todo mundo continua lendo o que ele escreveu e prestando atenção nas coisas que ele falava. Essa pessoa chamava-se Peter Drucker, que na década de 70 já falava: cliente só é fiel enquanto a relação custo-benefício é favorável para ele. No dia que deixar de ser, ele muda. E somente na década de 80 as pessoas que trabalham com mais começaram a falar assim, ele tinha razão. Bom, mas ele já fala isso há um tempão. Então, reparem quanta coisa importante que a gente tem que levar em consideração num plano de negócios. Para finalizar, uma história que algumas pessoas já conhecem, mas é muito interessante, e acho que ela norteia e representa bem o que é um plano de negócios. Então, essa história é o seguinte. Certa vez, o caçador contratou um feiticeiro para ajudá-lo a conseguir alguma coisa que pudesse lhe facilitar o trabalho nas caçadas. Depois de alguns dias, o feiticeiro lhe entregou uma flauta mágica que, ao ser tocada, enfeitiçava os animais, fazendo-os dançar. Desse modo, o caçador teria facilitado a sua ação. Entusiasmado com o instrumento, o caçador e mais 2 outros amigos foram à caça. O grupo se deparou com um feroz tigre e de imediato o caçador pôs-se a tocar a flauta. E milagrosamente, o tigre, que já estava próximo de um de seus amigos, começou a dançar e foi fuzilado a queima-roupa. E foi assim, a flauta sendo tocada, animais ferozes dançando, caçadores matando. Ao final do dia, o grupo deparou-se com um leão faminto. A flauta soou, mas o leão não dançou, ao contrário, foi devorando os amigos do caçador. O tocador de flauta, desesperadamente, fazia suas notas musicais, mas sem resultado algum, e acabou sendo devorado. 2 macacos em cima de uma árvore próxima assistiam, e um deles observou com sabedoria: eu sabia que iriam se dar mal quando encontrasse o surdinho. Moral da história: não confie cegamente nos métodos que sempre deram certo. Um dia pode não dar. Tenha sempre planos de contingência. Prepare alternativas para situações imprevistas. Esteja atento às mudanças e não espere as dificuldades para agir. Ou seja, cuidado com o leão surdo. Pessoal, esse aqui é o meu e-mail. Fica à disposição de vocês. Alguém quiser discutir alguma coisa, trocar alguma informação, tá? E muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora para a Sabrina, que vai fazer uma apresentação. E a apresentação que ela vai fazer é um exemplo prático da transformação de um trabalho acadêmico, que se chama plano de negócios, em um negócio de extremo sucesso. E ela vai mostrar isso para vocês. Muito obrigado.